Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és a expressão da própria vida. Tu és a excelência de Deus, a primícia de Deus. Tu emanas o próprio Deus. Sem Ti não conseguimos discernir a Deus. Em Ti nós conseguimos discernir quem Ele é, o que Ele está fazendo, o que Ele está promovendo, o que a Sua vontade soberana produz e realiza ao longo dos séculos, dos milênios, ao longo de milhões de anos. Pois é de eternidade em eternidade que se afirma o senhorio de Cristo, a sabedoria de Deus. Pois o Senhor é o nosso Senhor e nele podemos descansar. Pois caminhamos através de um caminho feito. Não precisamos construir um caminho, pois o Senhor fez um caminho. Sendo o próprio caminho, Ele construiu um caminho. E nós nos sujeitamos à vontade dEle. Como igreja, nos sujeitamos à vontade. Sendo corpo, nos sujeitamos à vontade. Como se pudéssemos ter algum tipo de resistência. Ora, o corpo não faz aquilo que a cabeça manda. O corpo não faz aquilo que a mente governa. Ainda que hajam circunstâncias que insistam em roubar a sujeição do corpo à sua cabeça, sabemos que quem governa é a cabeça, é o Senhor do corpo. Quem dá o rumo ao corpo, quem dá destino ao corpo é a cabeça. E no Senhor podemos descansar, pois Ele sabe fazer todos os movimentos, Ele sabe das suas intenções e compartilha as suas intenções ao corpo através do Espírito, que promove esses impulsos, esses comandos de direção, esses comandos de ação. É por isso que o corpo é corpo. É por isso que o corpo tem vida, porque através do Espírito essa vontade é compartilhada. Sendo ela compartilhada, o corpo tem movimento, o corpo tem vida. Quando conectamos a nossa vida ao Senhor, passamos a fazer parte do corpo. Sendo parte do corpo, nós passamos a ser a expressão do Cristo na terra. Filhos e filhas, pertencentes ao Pai, partes do corpo, sujeitos ao cabeça, conectados, intimamente conectados, vivendo o extraordinário, sobrenatural de Deus, porque um dia decidimos nos sujeitar. E fomos afetados por um amor. Fomos tocados por um amor. Fomos tocados por amor. Fomos tocados por um amor. E esse amor nos transformou. Esse amor nos constrangeu. Esse amor nos levou para mais perto de Jesus. Esse amor nos conectou, nos reconciliou. Sim. Nos reconciliou com o Pai, deixou de lado a mentira e fez com que a verdade encontrasse o seu lugar, o seu protagonismo. Obrigado, Jesus, pelo seu amor.
Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado por cuidar de nós com tanto amor. Obrigado por ser o próprio amor. Obrigado por ser o próprio amor. Nós nos sujeitamos a Ti, Jesus, e caminhamos em sujeição, confiando em quem Tu és. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Eu espero. E eu espero em Ti. Eu espero em Ti. Eu espero em Ti. E te dou tudo que sou. E eu espero em Ti. E eu espero em Ti. Eu espero em Ti. E te dou tudo que sou, porque E eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou nós te damos, Jesus. tudo que sou. Aleluia. Te dou tudo que sou. Aleluia. Nós te entregamos, Senhor, tudo que somos, que temos, o que vamos ter, tudo aquilo que está na nossa vida, tudo aquilo que nos diz respeito, aquilo que está no nosso radar, aquilo que ainda não está no nosso radar, tudo é seu. Porque nós entendemos nessa caminhada a responsabilidade que o Senhor nos confiou em sermos dele, filho, nos entregarmos a ele, sermos vulneráveis a ele. Nisso ele nos conduz, ele nos leva, ele faz com que todas as coisas encontrem sentido. Somos nós, dependentes, vivendo na dependência, na graça do Senhor. E nós temos construído ao longo desses conteúdos compartilhados, através de devoção, jejum e oração, um caminho de graça, de verdade. E hoje nós estamos no 4º dia. No primeiro dia falamos sobre o custo da renúncia. Precisamos encontrar autoridade nisso. Viver com Deus e deixar com que tudo aquilo que precisa florescer dentro de nós floresça com autoridade. No segundo passo disso, nós falamos sobre o custo da constância.
e na constância mergulhamos numa fé que não vive só de superfície, mas que existe através de um relacionamento profundo e contínuo. Não se altera, continua. Falamos sobre o custo da comunhão e mergulhamos sobre esses assuntos com o coração no Senhor, procurando conectar todas essas pontas, assim como hoje vamos adentrar no custo da verdade, entendendo que esse custo da verdade expõe o coração de quem decide caminhar nela, sem reservas. Decide caminhar na verdade, sem resistências. Decide caminhar na verdade, sem plano B, sem plano C, sem plano D. Decide caminhar na verdade, no plano A de Deus. Na alternativa, que é única. Não é de múltipla escolha, é uma escolha. Jesus é a nossa escolha. E olha que interessante. A verdade do reino dói antes de libertar. Ela dói. Ela promove dor, ela promove conflito, ela promove confronto. Ela promove um cenário que é desconfortável. Você que está nos assistindo agora, você está nos ouvindo agora, você sabe do que eu estou falando. Porque em algum momento, ao ouvir sobre o Evangelho do Reino, essa verdade do Reino, eu tenho certeza que em algum momento você ficou em crise. Não me deixe sozinho na crise. Não me deixe sozinho nessa crise. Porque em algum momento isso balançou você. Pegou você por dentro. Te chacoalhou. E fez que você... E aí? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a minha fé nesse aspecto, desse jeito, dessa forma? Como eu me relaciono com isso? Olha que coisa doida. Mas não era para promover descanso, tranquilidade, eu não me preocupo com isso, eu só vivo o que eu tenho que viver e pronto, eu não tenho que me relacionar. O pastor ora, o pastor unge, o pastor libera alguma coisa ali no domingo, o pastor faz uma oração, eu estou no grupo lá de relacionamento, eu estou participando dos PGs, eu estou participando do serviço na casa, eu estou me relacionando com os irmãos e pronto. Não. O Evangelho do Reino nos coloca num lugar de responsabilidade. E a verdade no reino provoca essa dor que é desconfortável, que nos leva a esse lugar de desconforto. Porque ao ofender a mente, acaba revelando o coração. E aí a gente se depara com as nossas próprias mazelas. E essas mazelas precisam vir à tona para que sejam tratadas. Vou te dar um exemplo. No Evangelho do Reino, quem perde, ganha. Como, pastor? Eu frequento o culto da vitória. Como é que quem perde, ganha? Eu sou cabeça, não sou cauda. Como é que quem perde, ganha? Eu aprendi na caixinha de promessa que só dá coisa certa, porque só tem coisa certa ali dentro ali que vai dar vitória. É porque, segundo a linguagem do mundo, o ganho e a perda são coisas, segundo o mundo, óbvias. A perda é perda, o ganho é ganho. Agora, no Evangelho do Reino, é bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. É bem-aventurado aqueles que choram. É bem-aventurado. Quando você busca nas bem-aventuranças ali, você vai entender o dorso do Evangelho do Reino. Porque Jesus coloca o improvável, o cenário desfavorável, como um favor a nós dado, para administrar isso num cenário de crescimento, maturidade, vida, força, ousadia. Como lidar com isso? Uma mente ofendida revela o coração.
Não, mas eu não perco. Eu não sou o segundo, eu não sou o último, eu não, comigo não. Se acontecer isso comigo, se acontecer isso comigo, não. Querido, e se aconteceu? E talvez o que está sendo revelado são só carências. E você ainda tentando suprir as suas carências, desmerece o cenário de aperfeiçoamento e crescimento. Olha como é sutil. Num evangelho de salvação, um evangelismo que visa a salvação e não aponta o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. É como se você ainda estudasse. É como se alguém ainda estudasse na escolinha primária, que você olha para a professora, levanta a mão e ela olha para você e diz: fala, Huguinho, Joãozinho, tia, eu posso ir no banheiro? Aí a tia vai dizer: poxa, mas você não foi na hora do intervalo? Eu esqueci, eu estava brincando. Então vai rápido, pra gente não perder aqui a dinâmica da aula. Aí o Joãozinho levanta, já tá apertado, sabe aquela coisa, filho? Vai correndo. Na hora que vai correndo, se depara com o banheiro, volta dentro da sala, a professora diz: mais alguém quer ir? Que eu vou explicar aqui o negócio, hein? Não. Pronto. Segue a aula. Aprendizado, pedagogia, passa por isso. Agora, você que já passou por um universo acadêmico, ou que sabe o que é um terceirão na sua vida, você já chegou lá no nível hard da coisa. Em algum momento, dentro daquela sala de aula, onde se espera a maturidade das pessoas, ninguém ali está a passeio, ninguém está ali pela merenda, ninguém está ali pelo bolso alguma coisa. O pessoal quer fazer, quer arrepiar e quer vazar. O professor, quando ele está dissertando química no quadro, na lousa, e ele está daquele jeito, tratado no Red Bull, enlouquecido, tomou 16 café naquele dia, igual o Thiago, na lousa. E aí você levanta a mão do nada e diz: tio. Ele vai olhar para você e dizer: tio eu não sou. Eu posso ir no banheiro? Ele vai dizer: vai se lascar, você, o banheiro, tá à vontade no banheiro, não tô nem aí. Pedir licença para sair da sala, para ir, para vir, quem tá perdendo conteúdo é você. Agora, tem hora que você fica segurando pra você não sair dali e dizer: eu tô passando mal, tô tomando remédio, tô ruim, mas se eu perder essa explicação, eu vou levar fumo na avaliação lá na frente. Eu preciso entregar alguma coisa pra esse professor, pra ele sumir da minha vida. Eu preciso corresponder ao que eu tô recebendo. Tem muita coisa relacionada a isso. O reino dói. Deixa eu repetir para você. O reino dói. Aprenda a lidar com isso, porque ele vai exigir de você resposta a um cenário prático. Ou você vai viver no mundo, no universo dos ursinhos carinhosos pro resto da vida. Lidando com coraçãozinho, arco-írisinho, abracinho, fofinho, texturinha, cheirinho, enhuinho. Querido, bora pro próximo estágio. Você tá afim? Você tá querendo? Se você tá querendo, bora. Se você não tá querendo, eu não tenho opção. E a todo momento a gente tá te pegando pela mão, te trazendo para isso. Para que você aprenda a lidar com esse desconforto e mais cedo ou mais tarde responda a isso com a sua vida, com a sua dedicação. A verdade do reino, ela dói antes de libertar, ela dói antes de informar, ela dói antes de gerar dentro de você essa convicção. Mas escute, só ela produz frutos essenciais. Só ela produz
liberdade, só ela faz viver de verdade. Somente a verdade faz você viver de verdade. Escute. Deixa Deus te pegar aí aonde você está e ser balançado, inclusive naquilo que você não está entendendo. Você vai dobrar o seu joelho e vai orar, e Deus vai te dar uma revelação, uma direção para que você saia da letargia e entre num alto nível de comprometimento com o Evangelho. Cristo é a verdade. João 17:17, alguém coloca no chat para mim, por favor. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, e somente a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, pois esse mundo é fundamentado em mentira. Adentre na verdade, somente nela você vai crescer de verdade e amadurecer, dando frutos maduros, frutificando ao seu tempo, na sua própria estação. Deixa Deus te pegar aí. Deixa Deus te pegar aí. Eu quero conhecer Jesus. 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 Quero conhecer Jesus. Yeah. Eu quero conhecer Jesus. 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 Porque em ti eu tenho tudo. Porque em ti eu conheço a verdade. Porque em ti eu tenho tudo. Porque em ti eu conheço a verdade. Eu conheço quem tu és. 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 Em ti está toda a verdade, Jesus. Em ti está toda a verdade, Jesus. Em ti está. Em ti está toda a verdade, Jesus. Em ti está. Em ti está toda a verdade, Jesus. Em ti está. Mostra-nos quem tu és. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos quem tu és. Porque quando eu te vejo eu entendo quem sou e o que eu devo ser e o que eu devo fazer. Só quando entendo quem tu és. Porque tu és a verdade. Tu és a verdade. Tu és a verdade, Jesus. Tu
Tu és a verdade. Tu és a verdade. Escreve aqui no chat se você já teve alguma experiência que no momento você não entendeu, mas depois fez sentido na sua caminhada de fé. Escreve pra gente aqui, coloque assim: eu já, pastor. Eu já. Eu vou entrar aqui agora e vou escrever: eu já. Mas como, pastor? Você é pastor, você tem que entender das coisas. Não, querido, deixa eu te contar. Teve momentos da minha fé que eu não entendi. Foi nada. Mas pastor, isso não é bíblico. Como que não? Então eu sou antibíblico. Você já teve, filho, alguma coisa na tua vida que você não entendeu nada? E depois fez sentido? Você já teve, Tiago? Semanalmente, diariamente. É mesmo, é? Tá rolando, né? A gente aqui entrou num consenso. A minha Vivi tá ali no chat. A Dani tá ali. Meu Deus. O Odair, a Elisandra. A gente olha e diz: eu não entendo. Vou escrever aqui: eu já. Eu já. Olha que coisa doida. Como não usar um cenário de coisas que a gente não entende para a glória de Deus? Ontem nós estávamos na mesa e eu a Vivi, tantas coisas acontecendo. Meu Deus do céu. A gente ontem entrou num novo nível de crise, assim, existencial, relacional, com o Senhor, com as demandas, com as coisas. E a gente estava lendo Lucas. Eu e a Vivi, nós estávamos lendo Jesus na expressão do Monte das Oliveiras, dizendo: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, vírgula, contudo, seja feita a tua vontade. Nós líamos isso ontem. E olha que Jesus tinha clareza da sua missão. Ele sabia. Ele sabia de tudo. E ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. É como se viesse uma medalha. Toma a medalha. Você entendeu? Você entendeu. Você entendeu. Vem a medalha na gente, filho. Vem assim, toma o troféuzinho. Quando você diz isso, é como se você dissesse: eu mesmo não estou entendendo nada. Eu estou aqui, passa de mim, deixa adiante. Mas seja o Senhor dessa situação. Seja o Senhor do cenário. Seja o Senhor do movimento. Isso é evangelho do reino. Isso é evangelho do reino que nos leva à maturidade da compreensão para governar com Cristo. Governar com Cristo. Para isso é necessário força. Para isso é necessário vigor. Para isso é necessário compreensão. É necessário ousadia. É necessário um nível elevado de fé. Um nível elevado de fé. Olha ali, o Cleito está ali dizendo: Jesus, eu já. A Célia está dizendo: eu já. O Alexandre Mora: eu já. Eu acho que a gente vai chegar no 100% de consenso. E olha que igreja isso é raro. Talvez na igreja da conveniência vai ter um monte de gente que vai dizer: mas a oração não foi tão forte assim, que a coisa não aconteceu. Eu vou procurar o homem da oração forte, porque daí vai acontecer. O homem da oração forte, ou alguém que te ensina sobre maturidade. Havia um homem, e esse homem era leproso, sendo um general de alta patente. Você sabe o nome desse homem? Escreve para mim no chat aqui.
E ele estava na sua nação e recebeu a informação de uma moça, uma jovem que estava lá, servindo no palácio. Não menospreze os jovens, os adolescentes, não menospreze o que eles têm a dizer. Não menospreze o que eles têm a dizer. Estava lá. Quando estava lá, houve um contexto. A lepra, o direcionamento, e esse homem pega o que tem, pega os recursos que tem e vai até um profeta. Quando chega nesse profeta, ele meio que foi depreciado. É isso. A galera tá escrevendo ali, Naamã. Escreve aí o nome do profeta. Quando chega no profeta, o profeta meio que atende daquele jeito, né? O profeta não fez integra com ele, não ensinou para ele sobre 5 ministérios, não ficou preocupado se ele ia embora da igreja. Ele só disse para ele o que ele tinha que fazer. Só isso. É isso. E o general ficou... O general do reino ficou... E era assim, general de um reino. Ficou brabo. Como? Eu chego aqui carregado de tesouro, eu chego aqui condecorado. Eu chego aqui nesse rio meia sola, numa nação irrelevante, atrás de uma palavra, e aí esse profeta me trata desse jeito? Como? Eu sou muito melhor do que isso. Eu tô, querido, eu tô no nível galáctico. Não tem área VIP pra mim? Não me convidou para tomar o cafezinho do Tiago? Não me colocou sentado na primeira fileira? Não nada. Que história é essa? Que show da Xuxa é esse? Disse o general. Até que alguém ao lado, um servo, disse para ele: olha, se ele te pedisse coisa mais difícil do que você mergulhar 7 vezes nesse rio aí, você faria. O que ele te pediu é irrelevante. Eu não pedi para você ser black belt, eu não pedi para você ser a cúpula da casta do não sei o que, do nível elevado do conhecimento esotérico da cabala evangélica. Não. Mergulhe 7 vezes. Mergulhe 7 vezes. Só isso. O general obedeceu porque ele viu que realmente era irrelevante. Aquilo que é irrelevante. Às vezes você fica pensando que Deus vai te pedir o absurdo da sua vida. E aí vem o simples e te provoca, ofende a sua mente, mas revela o seu coração. Naamã não foi curado somente da lepra. Nesse momento o orgulho saiu de cena. E quando ele mergulha o que tem que mergulhar, aparece curado. Quando aparece curada, tudo muda. Mas eu tenho certeza que aquele homem, filho, ele não só deixou de ser leproso, doença visível aos olhos de todos, uma doença horrível, terrível. A lepra é uma doença terrível. Quando você pesquisa sobre lepra, você vai entender o quão terrível ela é. Aquele homem deixou de ser uma pessoa aparentemente horrível, mas internamente, aonde somente o Senhor conhece, ele se tornou um homem distante do seu orgulho, distante da sua própria mazela. A sua mente primeiro foi ofendida e depois, por obediência, ele entrou num outro caminho. Ao entrar nesse outro caminho, o orgulho ficou de lado, a cura veio logo em seguida. Isso é muito doido. Não entender faz parte de um contexto. Entender leva a gente para o desfecho extraordinário. Mesmo sem entender,
Eu sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Ei, e Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que és o melhor pra mim. Eu sei que és o melhor pra mim. Eu sei que és o melhor pra mim. Sim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. É o Espírito do Senhor que nos traz a revelação da autoridade no permanecer. É o que nos leva além, é o que nos faz permanecer de verdade quando não entendemos. E a grande autoridade nisso. Caminhe nessa autoridade. Caminhe nessa autoridade. Caminhe debaixo da palavra, para que nessa autoridade você consiga mergulhar, adentrar numa esfera diferenciada. Porque a verdade, ela não é uma ideia, ela é uma pessoa. Jesus é o caminho que nos encontra, a verdade que nos liberta. Ele é a própria vida que nos reconstrói. João 14,6 nos aponta essa referência. A pedagogia de Deus, ela segue nos instruindo que a verdade não se curva ao tempo nem ao consenso. Ela permanece firme como trono de Deus. Houve um consenso para crucificar a Cristo. Houve um consenso para decapitar Paulo, houve um consenso para a morte de tantos outros na história bíblica. Consenso não significa a verdade, porque a verdade não é uma opinião, não é o majoritário. Quantas vezes o nosso país errou num consenso em urnas, elegendo quem não devia eleger? A voz do povo não é a voz de Deus. O Senhor não precisa de consenso, Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Negar essa verdade é adiar o inevitável. O momento em que a luz brilha instantaneamente passa a revelar tudo que está à volta. É aquela luz que na escuridão se afirma e se impõe. E por mais densa que sejam as trevas, quando a luz brilha, as trevas são dissipadas.
Quanto mais densas são as trevas, quando a luz brilha, ela assume esse protagonismo. E essa verdade bíblica que nos conduz ao Senhor, ela não é apenas informativa, ela é transformadora, porque revela a realidade, a qual fomos um dia cegos pelo pecado. O pecado que nos levou à distância, à separação de Deus, agora é neutralizado, porque através da luz da palavra de Deus, a verdade que é Jesus, somos iluminados e conduzidos a uma nova estação, a uma nova percepção, agora encontrando nos detalhes, nas nuances da realidade, tudo o que precisamos para vivermos diante da presença do Senhor. Na Escritura, a verdade não serve à vaidade do saber, mas à liberdade do ser. Porque se for a verdade pela vaidade do saber, se tornam infrutíferas essas informações, porque não forja, não forma por dentro. Desperta ao ter, mas nunca serão. Desperta o indivíduo a possuir, mas jamais será possuído por Deus, jamais será do Senhor, e sempre o que tiver será para a glória dele mesmo, fomentando as suas vaidades. E o Senhor, segundo parâmetro, segunda prioridade, segunda referência, não é a prioridade, não é o que é prioridade. O Senhor fica pelo caminho, na esfera de quem caminha, segundo uma visão de reino, de forma equivocada. A verdade não é um conceito para ser domesticado, mas um fogo que queima mentiras e purifica a alma. Se o reino de Deus é a verdade, o reino do diabo é a mentira. Quando o fogo do céu queima, a mentira perde o seu lugar, a verdade assume o protagonismo, e aqueles que estavam escurecidos, amortecidos, adormecidos pelo peso da mentira, agora são aliviados pela verdade, que é o próprio Jesus. Não tenha medo de lidar com a verdade, porque ela não é só um conceito filosófico, espiritual, seja lá o que for para ser domesticado, mas é um fogo que queima. Ela impulsiona a verdade. Ela nos leva além, nos faz caminhar. Jesus é a verdade. Ele não apenas fala a verdade, ele é a própria verdade. Tudo que não reflete o Cristo é sombra de parcialidade, é sombra relativa, é sombra do talvez. Jesus não transita no talvez, ele é. Ele nos ensina a viver, a ser, a caminhar. Não tenha medo de lidar com os aspectos dessa verdade, porque aí você sai do relativismo, você sai da possibilidade de dar certo e entra num lugar onde tudo é certo, porque o Senhor é o certo. Agostinho diz: a verdade é como um leão, ela não precisa ser defendida, não. Para que ela assuma protagonismo, ela precisa apenas ser solta. Ser solta. Majoritário. Grandioso. É por isso que você tem que liberar o que está aí dentro de você. Talvez acovardado como um gatinho, brincando com um novelo, brincando de arranhar alguma coisa. Sendo felino, entenda, a verdade de Deus na sua vida não é só um pet, é um leão, cheio de força, de imponência, que quando se assume, que quando se impõe, toda a selva sabe que ele está ali. Sim,
Por favor, deixe esse leão assumir um protagonismo na sua vida. Ele é o próprio leão, o estandarte da tribo de Judá. Ele é a força quem governa. Ele é a autoridade, o exemplo do senhorio, do governo, do reino. Tudo está em Cristo. E quanto mais você entende, internaliza isso, mais você coloca para fora. E não vive só como coisas que entendeu para dentro, mas coloca para fora. Não tenha medo de colocar esse leão para rugir na sua vida. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Escreve aí no chat. Solta o leão que tá aí dentro. Não tenha medo. Solta o leão. Escreve aí no chat. Solta o leão. Solta o leão. Eu preciso soltar o leão que tá aqui dentro. Não seja um comportadinho da fé. Solta o leão que está aí dentro de você. Francis Schaeffer diz: a verdade de Deus é total. Ou ela governa tudo na sua vida, ou não governa nada. Você só faz de conta que tem um governador, mas você continua dando as cartas, você continua entregando, você continua fazendo, você continua assumindo o protagonismo disso. Solta o leão que está aí dentro de você, irmão. Chega de lidar com esse leão como um felinozinho de gaiolinha pet. Não é Nutella não, é para rugir. É para fazer o negócio acontecer. Bora pra cima. Bora pra cima. Tu és o rei e nem pode mudar. Sim, Jesus. És o leão da tribo de Judá. Ei, meu Deus. Se vão, virou culto. Eita. cadeias se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, cadeias se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, cadeias se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, cadeias se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é A estrela da manhã. Ele brilha. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. O homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça
justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da majestade de Jesus. Diante da majestade do Senhor. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Hoje estamos falando sobre verdade. Cristo é a nossa verdade. Quem busca a verdade com sinceridade está mais perto do reino do que aquele que repete fórmulas com orgulho. Modelos, comportamentos, coisas que em algum lugar deu certo. Agora, buscar a verdade com sinceridade vai te levar a encontrar essa verdade, te colocar mais perto do reino de Deus, te deixar distante de comportamentos do mundo, repetições, fórmulas, jeitos, prisões, cadeias, e nisso você vai encontrar uma liberdade extraordinária que vai te fazer caminhar em alto nível. Alto nível. São esses lugares altos, são nesses lugares altos que o Senhor te espera. A verdade é a luz que revela não apenas o caminho, mas os espinhos que escolhemos ignorar. Embora existam, são ignorados, espinhos que vão sendo superados. Nessa caminhada, sendo um espinho na carne, você diz, bora continuar. Não, mas é difícil, é complicado. Bora fazer o certo. Mas é mais difícil fazer o certo. Bora continuar. Pastor, mas eu estou aflito, não está fácil lidar com tudo isso. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Que ruja o leão na sua casa. Que ruja o leão nos seus negócios. Que ruja o leão na sua saúde. Que ruja o leão nisso aí que você está diagnosticado com depressão, com síndrome do pânico. Você está diagnosticado para se recolher. Que ruja o leão na sua vida. Que ruja o leão e que você seja testemunho para a glória de Deus, saindo de um cenário e entrando num outro cenário, porque o Senhor vai rugir através da sua vida, mudando circunstâncias, te colocando no lugar de responsabilidade. Não, você não é outra pessoa a não ser um provedor. Aprenda a lidar com isso. Não, pastor, a minha situação é complicada, eu não tenho nada que fazer por ninguém. Quer ver? Comece a fazer por alguém. Comece a querer ajudar alguém, só dentro do seu coração. Começa por aí, pela intenção. E depois saia da intenção. E chegue num termo prático.
Pastor, mas ninguém está me pedindo nada. Aí é onde você entra no diferencial. Aí é onde você abre uma porta de verdade na sua vida. Procurando alguém que possa abençoar. Procurando alguém para que você possa abençoar. Você já parou nisso? Não, pastor. Eu fico procurando alguém que me possa abençoar. Eu fico procurando alguém que me favoreça. Porque se não me favorecer, nem me relaciono. Você quer ver que interessante? Davi assume o trono. Depois de Davi assumir o trono, ele unifica os reinos. Ao unificar os reinos, ele assume um protagonismo dentro de Israel que Saul não conseguiu. O próprio Salomão não conseguiu toda essa hegemonia. Davi conseguiu encontrar um lugar extraordinário. E quando ele estava bem, ele estava ali. Agora está no automático, está tudo certo, minha vidinha está encaminhada. O que para mim era dúvida agora é certeza, eu já fui ungido mesmo, está tudo resolvido. Em algum momento ele se levanta e diz: tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Ainda existe alguém? Era para estar todo mundo morto, né? Porque o negócio foi complicado. E logo surge um Mefibosete. E quando chega o Mefibosete, com todas as suas limitações, seus medos, achando que ele mesmo iria morrer, Davi o coloca sentado na mesa, coloca para comer, provê ele, a sua família, a sua descendência, cuida dele. Você é capaz de cuidar de alguém? Ou você só cuida de você mesmo? Você é capaz de olhar em volta e dizer: essa pessoa aqui dá de ajudar. E não estou falando isso para você ficar pensando que alguém vai fazer isso por você, não. Eu estou falando isso para você fazer isso por alguém. Pastor, mas a minha vida é tão difícil. Sai desse lugar. Não, pastor, é porque eu sempre peço aqui, eu estou sempre pedindo, Comece a ajudar quem não te pediu. Comece a cuidar de alguém. Assuma alguém como parte da sua família. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vou fazer alguma coisa por você. Você que está me assistindo nessa live, eu nem sei quantas pessoas estão nessa live aqui agora. 300 pessoas aí, 300 conexões. Hoje você vai fazer alguma coisa por alguém que não te pediu. Por alguém que não te pediu. Vamos fazer, gente? Alguma coisa por alguém que não pediu. Você vai fazer, não te pediu. Você vai fazer. Pastor, mas eu estou sem dinheiro. Eu estou falando alguma coisa. Se a tua vida em fazer ou deixar de fazer se resume a dinheiro, você é miserável. Sabe? Teve um dia que eu achei maravilhoso. Uma irmã muito simples. Os primeiros movimentos que a gente fez aqui em São Paulo. Um dia ela chegou e falou assim: pastor, veio com uma travessinha assim, embaladinha, bem embaladinha. Eu fiz um bolinho. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tinha, eu fiz um bolinho pro senhor. Pro senhor tomar um cafezinho. Eu andava fugindo de bolo, irmão. Carboidrato, glúten, sei lá, açúcar. Eu ando fugindo. Ganhei o bolo. Ela lembrou, eu nem pedi bolo pra ela, não pedi nada. Tem um carinho que você pode fazer por alguém. Tem uma coisa que você pode fazer por alguém. Tem gente que talvez você está sentindo no teu coração aí agora de encher o tanque de gasolina dessa pessoa. Pedir o carro emprestado para ir comprar pão na padaria, nem comprar pão, voltar com o carro cheio. Sei lá, tem gente que você vai ter que fazer um movimento para essa pessoa só para você dizer o quanto que ela é importante para você. E principalmente, o quanto que ela é importante para Jesus. Você consegue fazer alguma coisa por alguém ou você está sempre esperando que alguém faça alguma coisa por você? As pessoas te devem, é isso?
Não. Você é provedor. Comece a exercitar uma cabeça de provedor. Senhor, me ajuda. Eu preciso fazer algo por quem está à minha volta. Senhor, me ajuda. Eu preciso fazer a diferença para quem está à minha volta. Senhor, me ajuda para que essa verdade do teu reino seja um diferencial para quem está à minha volta. Me ajuda, Jesus, a ser um diferencial para quem está à minha volta. A verdade, essa verdade do Evangelho, ela não é acusatória. Ela não apenas fica expondo a queda, expondo o mal, a mazela, o problema. Ela anuncia redenção. A verdade, ela anuncia redenção. Essa verdade do Evangelho não apenas expõe a queda, ela anuncia redenção, conserto, amizade, vida. Irmão, amizade e vida é afirmada pela verdade. Sabe a amizade? Amizade para com Deus é amizade com todos. Você não deixa amigo pelo caminho. Amizade com Deus é você ter relações com as pessoas. E aí você ama as pessoas, você chama de amigo. Agora, quando chega aquele amigo, todo mundo deixa de ser amigo e passa a ser aquele amigo. E aí aqueles amigos ficam para trás. Pastor, o senhor está querendo dizer alguma coisa? Não, eu estou sendo bíblico. Paulo repreende a Pedro. Porque Pedro, sob suas prioridades relacionais, sentava à mesa com os gentios, filho. E quando ele sentava à mesa com os gentios, estava tudo certo. Mas quando chegavam os da circuncisão, os judeus, Pedro se levantava daquela mesa e passava a sentar com os outros. E quando se relacionava com os outros, deixava claro que tinha prioridades e era seletivo. Viver o reino se trata de amizades seletivas. Quando Paulo repreende a Pedro, não é para uma inimizade, mas é para o contexto de vida que se estende à frente. Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Existem pastores que rompem ciclos ministeriais na sua vida só para receber o dízimo de um grupo. Existem pastores que rompem os ciclos de amizade, os ciclos de proximidade, só porque agora as pessoas começaram a dizimar na vida dele e aí ele se separa. Sabia? Eu sou contra, pois a ausência me favorece. Existem homens que se posturam somente para o seu benefício. Se me beneficia, não importa o caráter da pessoa. Não importa. Ela vai ter protagonismo na minha vida. José de Arimateia se tornou um fetiche de líderes evangélicos. Se preocupam mais com José de Arimateia do que com alguém que está pelo caminho, machucado, enfermo, precisando de ajuda. Entramos agora no outro estágio do Evangelho. Antes era só a parede preta, telão de LED, agora não. Agora é o fetiche com José de Arimateia. Escute. Vamos combinar uma coisa, verdade. Quando chama de amigo é porque já avançou o estágio. Um amigo é mais chegado do que um irmão. Essa é a verdade. Ou a relativização disso. Amigo é todo mundo que naquele momento me serve. Em algum momento para de me servir. Escute. Julgue essa palavra. Julgue esse entendimento. Julgue o que ela quer dizer. E permita que o Senhor te levante com lealdade, com verdade. Que essa palavra me prove nos meus comportamentos, nas minhas falas e nos meus dizeres, no meu permanecer com as pessoas. Para que a amizade seja mais do que um sintoma superficial, seja algo expressivo, constante, digno de credibilidade e que siga além, que não fique pelo caminho.
Amigo não fica pelo caminho. Amigo segue adiante. Amigo é para a vida. Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, chamo de amigo. E amigo sabe muito bem o que acontece com o outro, o que passa, as suas dores, as suas alegrias. Amigo serve o outro. Amigo faz o que precisa fazer. Tolera, suporta, guarda, corrige a certo ponto. E principalmente, permanece. Falar a verdade sem amor acaba se tornando uma ferida, uma dor, só uma dor. Grosseria, estupidez, não. Falar a verdade sem amor acaba ferindo. Agora, calar a verdade por medo acaba se tornando uma traição. As convicções que deveriam já ser claras, as convicções que já deveriam estar à mesa, posta ao lado. Quando você cala a verdade, você acaba traindo seus princípios. Traindo seus princípios. Toda verdade é verdade de Deus. Não existe verdade relativa. Verdade de Deus. Mas só em Cristo ela encontra um rosto definitivo, ou seja, uma referência. O caminho em estar e permanecer com o Senhor sempre será para nós desafio a permanecer, a continuar. Hoje nós estamos no 4º dia dessa série de lives, essa série de devocionais, desses movimentos que nos desafiam aqui a nós mesmos, a encontrar equilíbrio em meio à dificuldade. Escute, quando chegamos aqui, tudo já meio sincronizado hoje pela manhã. A gente acorda muito cedo para fazer isso acontecer. E ontem foi um dia de muito vento aqui em São Paulo. Você sabe, você que está em São Paulo aí, você sabe. Foi um dia de muito vento, ventania para todo lado. Lugar onde não tinha folha nas árvores, tem muitas árvores em frente à igreja, está cheio de folha, cheio de sacola, cheio de tudo ali na frente, tá? Tá daquele jeito. Na frente da minha casa também. Ontem à tarde, eu estava resolvendo coisas na rua, eu vinha voltando a pé para minha casa. Eu estava com fone de ouvido, ouvindo uma palavra. E um fone de ouvido largo, ele tem uma alça grande aqui em cima. E ele conectado no meu celular, no meu bolso. Passando por baixo de uma árvore, cai um galho, mas um galho. Muito mais grosso que um cabo de vassoura, umas 3, 4 vezes. Cheio de ramos, cheio de tal. E ele vem, e eu não vi. Eu estava focado na calçada e na caminhada. Estava numa quadra da minha casa. Aquele galho cai na minha cabeça. Estou com uma marca na minha testa aqui, porque eu tomei uma galhada. E se não fosse o fone, a coisa tinha sido séria. Tinha rachado minha cabeça aquele negócio. Todo mundo que estava em volta se assustou. Vieram me acolher. Meu fone foi parar longe. Eu coloquei o fone e disse: Senhor, eu nunca saio com esse fone. Hoje eu saí com ele. Deus me deu um livramento. No meio de tanto vento, acontece que a elétrica aqui acaba sendo afetada aqui na igreja. E um equipamento, um dispositivo, um no-break, acabou tendo um problema grave, que eu ainda não sei o que é, suponho. Quando chegamos para realizar as coisas, estava tudo apitando e nada funcionando. E, irmão, em tecnologia é simples. Quando está apitando, tem um problema. Quando tem luz vermelha piscando, tem um problema. Quando a luzinha está verde, piscando de leve, está tudo certo. Quando só tem barulho de ventoinha, então... E se está tudo funcionando, e se visualmente você está vendo que tem alguma coisa de errado, não mexe. Princípio básico de informática. Não coloque a mão porque você vai gerar problema para você. Como não estava funcionando, a gente resolveu mexer. E aí a gente mexeu por 1 hora, procurando solução. A gente encontrou uma solução, todo mundo é nerd. A gente deu um jeito. Pastor, por que você está falando isso? Porque saiu do roteiro. Saiu do roteiro.
E se saiu do roteiro, como é que a gente faz agora? A gente faz o que precisa fazer. Sofremos o dano. Saímos rolando atrás de cabo e mexemos num monte de coisa. A gente mexeu num monte de coisa. Encontramos uma alternativa, um paliativo. O equipamento está desmontado aqui na nossa frente. Depois a gente vai mexer com ele. Agora olha que interessante. Nós não perdemos o senso da missão, o senso do propósito. Nós continuamos comprometidos com o que tinha que acontecer. E olha que legal. Não mudou em nada o que a gente tinha para liberar nessa manhã. A gente está aqui, você está aí, você estava esperando aí, a gente está junto nisso. Quando mudar alguma coisa do seu planejado, por favor, faz o que precisa fazer. Faz o que precisa fazer. O Tiago estava debaixo de um rack embolado no meio de um monte de cabo. Mas ele desconectou tudo lá atrás. Estava procurando alternativa. Eu tive a ideia de sacar o dispositivo do rack. Quando eu puxei ele para fora, eu vi que ele era muito pesado. Aí eu lembrei da minha coluna e o fio estava do meu lado. Esse fio, tu não entende disso aqui, irmão, mas você consegue pegar esse troço e colocar em cima da mesa. Ele prontamente colocou seus músculos para funcionar. E a gente colocou ali e logo descobrimos o caminho alternativo, o movimento, e funcionou. Pergunta se alguém aqui estava chateado. Pergunta se a gente estava xingando o universo. Se a gente estava dizendo que o diabo estava se levantando. Não! A gente estava na resenha. O dispositivo estava fazendo um barulho que eu nem gravei, eu devia ter gravado. Depois eu gravo e vou publicar nos stories lá. Sabe aqueles filmes que falam de radioatividade? Tava igualzinho. Parece que a gente estava exposto à radioatividade, igual Chernobyl. Vai explodir! E a gente dando risada com o negócio e atrasado, irmão. Nós atrasamos, pecadores atrasaram o que não podia atrasar. Escuta, deu errado, e agora? Resolve. Chama a verdade para isso e resolve. Qual é a verdade? Qual é a responsabilidade? O que a gente podia ter feito antes? Será que eu, enquanto técnico, não devia ter dado atenção ao preventivo desse dispositivo? Eu acho que sim. Será que eu não podia ter... Eu posso resolver isso para não voltar a acontecer? Posso. Para minimizar a possibilidade de erro. Mas em tecnologia sempre há uma margem que a gente precisa trabalhar. Que em algum momento, quando necessário, a gente interage para fazer com que tudo se resolva. Escreve aí no chat, já aconteceu alguma coisa no seu dia que te fez buscar uma alternativa rápida? Você teve que dar um jeito? Escreve aí, eu já. Eu vou escrever aqui, eu já. Depois eu vou publicar nos meus stories lá como é que ficou marcado o meu fone também, com um galho na cabeça. Eu já. Nem é bom falar que o fone de ouvido aquele protege de uma queda, porque senão o ministro da Economia vai querer taxar aquilo como dispositivo de segurança também. Aí nós estamos lascados mais um pouco. Escreve aí, eu já. Quase sempre. Aleluia. É o Senhor conosco. Meu Deus. Sê conosco, Jesus. Sê conosco, Senhor. Olha que interessante. Nessa série de lives a gente tem falado sobre esses contextos da renúncia, o custo da renúncia, o custo da constância, o custo da comunhão, e hoje estamos falando sobre esse custo da verdade. Existe um custo, existe um posicionamento em torno disso. Esse movimento diz que a gente é de Deus e não do mundo, porque essa é a verdade. Se a gente é de Deus, a gente se sujeita a Ele. Ao se sujeitar a Ele, você consegue transformar o ambiente para a glória do Senhor. Seja de coisas boas, seja de coisas ruins.
Ah, pastor, mas o cenário é difícil. Para a glória de Deus. Você está aí para fazer a diferença. Para a glória de Deus. Não, mas eu não consigo, não. Eu faço cara feia mesmo, porque... Ai. Me ajuda a te ajudar. Começa a dizer, pastor, eu não entendo. A minha cara geralmente denuncia se eu não estou gostando, mas eu acho que eu nem quero mais ter essa cara. Pastor, eu não sei lidar com isso, mas já passamos dessa fase, né? Vamos fazer diferente? Deu errado, faz o que precisa fazer. Avança, continua. Aplique isso aí nos seus negócios. Você tem que resolver alguma coisa nos seus negócios, faça isso. O que precisa ser feito. Mas não gere um clima de tribulação. Isso não combina. Faça do movimento da verdade, se necessário, um confronto para gerar resolução. A gente estava rindo aqui antes, que tem momento que a gente fica batendo boca no WhatsApp o dia inteiro. É, pastor, o clima é tenso. Não, a gente só briga mesmo para resolver algumas coisas. Normal. Aí quando se encontra, se abraça, chora, se alegra. Porque a gente quer resolver alguma coisa. E o ficar junto ou ir embora não está nem em condição, não está nem em questão, não está nem na mesa. E olha que legal, a gente tem resolvido muitas coisas. Muitas coisas. Irmão, quem aprende a brigar não se separa. Nem se divorcia. Quem não sabe brigar se divorcia. Por causa do quê? Jesus explica. Por causa da dureza do coração. É a dureza do coração. Seja de um, seja do outro, seja dos dois. Não importa. Houve dureza de coração que não foi possível remediar, batizando o coração na verdade, que é Jesus, na autoridade do Espírito Santo, para que a maturidade tomasse conta de qualquer circunstância e essa pessoa, esse indivíduo, pudesse converter e se conectar novamente à aliança que, por causa de dureza no coração, foi perdida. A aliança que, por causa de dureza do coração, foi perdida. Essa verdade, ela não é moldada pela cultura, entenda. Jesus não é moldado pela cultura. Jesus não é de todes. Jesus não é afirmado pelo movimento cultural. Jesus não é afirmado pela bandeira da vez, pela denominação da vez, pelo não sei o que. Jesus fica esperando o povo surtar com alguma coisa e agora então ele vai se adequar a isso porque Jesus se adequa. Não. Jesus é o Senhor de toda a terra. Jesus é o Senhor de toda a terra. Ah não, pastor, mas os dias hoje são outros, as pessoas hoje no livre pensamento, na ideologia, no querer ser. Escuta, na época de Jesus já havia tudo isso. Você conhece mesmo a cultura romana? Você conhece mesmo a cultura grega? Você conhece os detalhes dos espartanos? Que talvez você idolatre pela masculinidade e a virilidade, talvez se surpreenda do que significam os guerreiros espartanos. Você conhece a cultura romana? Você já ouviu falar de banhos romanos? Você sabe ao que o prazer do homem em Roma era inclinado? E qual era a relação dele com a mulher? Somente a procriação? Você não sabe.
E o que Jesus fez? Biblicamente há denúncias contrárias a comportamento. Mas Jesus não parou na esquina para ser inclusivo. Jesus não começou a batizar suas palavras em outras vertentes só para alcançar outros. Paulo não abraçou nenhuma ideologia, pelo contrário. Ele questionou tanto romanos quanto gregos, numa cultura majoritária que, por influência, se apresentava diante dos olhos de todos, causando dano. Como dano, porque desfigura, porque faz o diferente, o absurdo ser comuns aos olhos. Pega o contexto e distorce. Você quer ver o simples disso? Olha bem para mim aqui. Preste atenção nisso. O que há de errado em alguém ter uma boneca de estimação? Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Nada. Minha mãe nasceu em 1952. Em 1952. Minha mãe tinha uma boneca e um boneco. Não lembro o nome da boneca, mas do boneco, chamado Tunico. Irmão, os bonecos da década de 50, eles eram meio tenebrosos, assim, do jeito, a forma, sabe? Uma coisa meio pesada. O olhar meio pesado. Eu acho que não tinha tanta sensibilidade para caracterizar o plástico, a borracha. Era meio estranho. O Tunico era meio estranho. E o Tunico, eu cresci com o Tunico em algum lugar guardado pela casa. Minha mãe tinha ele. Tava lá, uma lembrança da infância dela. Depois ela acabou dando o Tunico para minha sobrinha. E o Tunico tá lá, tá guardado. O Tunico tem a roupa do Tunico, tá lá. O Tunico, um boneco. Minha mãe nunca fez festa de aniversário pro Tunico. Ela não levou o Tunico no pronto atendimento. Ela não disse que o Tunico acomodou a noite toda, que o Tunico estava doente. Ela nunca chamou o Tunico de reborn. Ela não fez nada com o Tunico só existia. Tá lá, é um boneco. Vai passando. E o Tunico é resistente. Faz tempo que tá na Terra. Agora, tem gente que pega o absurdo e tenta converter o absurdo impondo isso para todo mundo. Desculpa. É um boneco. É igual pai de pet. Irmão, eu tenho um cachorrinho. A Amorinha, eu sou a almofada dela. Eu sento no sofá, ela vem e aterriza em cima de mim. 1,2 kg. De pura ternura e carinho. Pensa num cachorro querido. Demais. Mas ela não tem o valor de um filho para mim. De vez em quando eu tenho que lembrar que é um cachorro. É um animal de estimação. Come ração, toma água. Tem que ser cuidado com todo o esmero, com todo o zelo. A Amorinha vai até no médico. Toma vacina. Tudo. Vermifuga. Ah, maravilha. Agora, eu não posso impor isso às pessoas de uma forma que descaracterize. É verdade. Qual é a verdade? Quando nós falamos sobre verdade, nós entramos nessa dimensão. Nos fazemos responsáveis, lidamos com a verdade, administrando ela para todos. O caminho da verdade jamais será distorcido, porque são os fatos que determinam a autoridade das coisas. Pastor, e o que isso tem a ver com Jesus? Tem a ver que às vezes a gente tenta dar um jeito. O ser humano tenta dar um jeito para que Jesus se adeque, para que a verdade se adeque, para que a verdade se adeque a um público, para que a verdade se adeque a isso, se adeque ao movimento, se adeque. Fica o tempo todo dizendo que Jesus é underground até o momento em que você não precise mais do Jesus underground. Deixa eu te contar uma coisa. Igreja de gente novinha
Ela é bem legal. Porque em algum momento é uma prancha no altar, em algum momento é a moda da recepção, o jeito disso, o jeito daquilo, o jeito daquilo. A questão é que o tempo vai passando. Mas é uma igreja underground, pastor. Mas o tempo vai passando. Escute o que eu estou te falando. Essa igreja, em algum momento, ela vai ter que ter kids. Porque a galera vai casando, vai tendo filho. Aí você fica pensando, poxa, aquela outra igreja mais tradicional ali tem um negócio consolidado para criança. Então vamos ter kids agora, vamos ter kids. E agora vamos ter um berçário. E agora vamos ter uma plataforma de ensino. E agora vamos ter discipulado. E agora vamos ter isso, vamos ter isso, vamos ter isso, vamos ter isso. Escuta, o tempo passa. A igreja da moda hoje, dos novinhos, o tempo vai passar. E quando o tempo passar, daqui a pouco você vai ver que vai ter outras ênfases lá em relação à movimentação, porque o tempo passou. O ápice da juventude no Brasil, pesquise sobre isso, foi em 2015. Daqui a 30 anos, seremos um país de velhos, majoritariamente. Em 50 anos isso se agrava. Porque nós precisamos entender a estação do nosso país para compreender a dinâmica do evangelho que estamos pregando, que estamos anunciando. Eu tô doidinho para passar esse semestre. Para no semestre que vem, filho, nós vamos fazer um culto aqui só para terceira idade à tarde. E eu sei que tu tá dentro, tu é doidinho que nem eu. Nós vamos fazer um chazinho com adoçante. Não pode açúcar. Nós vamos fazer um bolinho sem glúten e sem açúcar. Eu sei que aqui na nossa padaria eles vão nos ajudar com isso. E nós vamos reunir os velhinhos, Tiago. De tarde. Vai ter chazinho, vai ter bolinho, vai ter oração e vai ter palavra. Nós vamos ter discipulado. Deixa só passar julho para ver. Não vai entrar na agenda. E vai ser lindo. Mas pastor, vai encher? Não sei. Eu vou convidar todo mundo. Os 60 a mais são minhas ovelhas. E que ninguém se meta com esse trabalho. Porque vai ser um trabalho extraordinário. Eu não estou tentando adequar Jesus a um público. Eu só estou dizendo que ele continua na soberania dele. Interagindo. Conforme a verdade dos fatos. Idade é verdade. Gênero não é relativo. Estação de juventude, casado, solteiro, é verdade. Diversidade é um homem casado com uma mulher casada com um homem. Porque eles são diferentes. Senão não seria diverso. A vida se aplica pela verdade. E na verdade, os fatos. Nos fatos, Cristo governando sobre tudo, sem nenhum tipo de distorção, sem nenhum tipo de adaptação. Na igreja primitiva, a verdade era proclamada em face do império. Havia o império, havia o domínio de outra nação, de outro povo. E mesmo assim ela estava ali, presente, pujante. Hoje, essa verdade do evangelho ela é sufocada pelo relativismo. Irmão, não existe relativismo acerca do evangelho. A verdade dele é absoluta. Mas olha que interessante, a esperança sobre isso é que quando caminhamos nessa verdade, nós fazemos com que essas colunas, esses fundamentos não sejam removidos. Nós continuamos lidando com coluna, fundamento e alicerce. Ser de Deus é ser moldado pela verdade dele. Mesmo quando ele rompe os nossos desejos e refaz as nossas ideias. Como assim, pastor? Talvez você tenha um pensamento evangélico relativo. Deus para isso, para aquilo, não, Deus não. Nisso aqui eu creio, não, nisso aqui eu não creio. Eu creio no culto, mas eu não creio no Senhor do culto. Eu creio na Bíblia, mas eu não creio na forma de se relacionar com a Bíblia.
eu não acredito muito em milagre, não. Não acredita? Você dentro de um avião, esse avião com pane, uma pane, apitando alguma coisa dentro do avião, fica preocupado, porque é uma pane. Não esquece, tecnologia, apito, luz, cor de luz. E esse avião está com pane, e você está cruzando o Atlântico. Fica preocupado e acredite em milagre, viu? Acredita que Deus pode dar um livramento. Acredita que Deus pode dar um livramento. Não, eu sou ateu. Irmão, não existe ateu num avião caindo. Não tem ali. Todo o pensamento do ateísmo ele vai cair junto com aquele avião. Vai ter ateu falando em línguas no momento que antecede uma tragédia. Tem ateu dentro de uma UTI? Eu nunca vi. E olha que eu visito bastante gente. Tem gente que resiste à fé, mas na hora que está no bico do corvo, oh Deus, entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra até da música do Zaqueu, irmão. Não espere estar no bico do corvo, irmão. Não espere estar no sufoco. Não espere estar no bico do corvo, porque você tem tudo para dar certo agora. Ainda que aflito, mas não é o bico do corvo. Ainda que esperando da parte de Deus muitas coisas. Por favor, mergulhe no Evangelho como ele é. Jesus é a nossa verdade e nele você pode descansar. A verdade de Deus é a única que não muda com as estações. Ele continua lá, soberano, focado. Nós discernindo as estações, nos adequamos a Ele. Nós nos adequamos a Ele, não Ele se adequa a nós. Quem ama a verdade será odiado pelo mundo. Você quer ser amado pelo mundo, vivendo na verdade? Você está errado. O mundo vai te odiar, você vai ser odiado. A mentira adormece. Mas somente a verdade tem a capacidade de nos despertar para a vida. Despertar para a vida. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Você conhece essa? Canta aí com a gente. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.
você só pode ser feliz. Sim. Tem Jesus no coração, você só pode ser feliz. Se tem Jesus no coração, você só pode ser feliz. Com Jesus no coração, você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. É o nosso Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Aleluia. O caminho é Jesus. Ele é a nossa verdade. A verdade absoluta. Absoluta. E que lindo, a gente está vendo aqui os comentários no chat de pessoas interagindo, falando sobre o culto, a tarde que nós vamos ter. Chazinho, bolinho, palavra, discipulado. Vai ser doideira, uns veinhos chapados, cheios do Espírito Santo. Vai ter anjo voando, espada de fogo. Vai ser lindo. Segundo semestre a gente vai mergulhar nisso. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Amém? Não vamos nunca deixar de pregar a palavra e fazer Jesus conhecido. Ele é a nossa verdade. Amém, queridos? Nós já estamos indo para o final dessa live. E a gente vê passar 2 horas assim como num piscar de olhos. É muito rápido. E a gente só tem que agradecer a você que nos acompanha. Nós estamos vendo aqui pedidos de oração no chat. A gente vai lendo tudo que vocês escrevem aqui, irmão. A gente vai vendo esses pedidos de oração. Nós sempre estamos em oração constante por toda a demanda que chega até nós sobre enfermidade. Os pastores dessa casa que fazem um caminho de visita na casa dos irmãos, orando. Os pequenos grupos que se reúnem também têm os seus tempos de oração. Ontem mesmo a pastora Tati Santos, lá em Guarulhos, estava visitando um senhor enfermo, com um problema complexo. Outros pastores, outras pastoras também, sempre em constante atendimento e cuidado com tantas pessoas. E nós seguimos nesse mesmo cuidado com vocês aqui, nesse movimento orgânico, cheio de vida, que a internet nos ajuda a fazer com que a gente possa estar mais próximo. E olha, a gente vai ter que gastar um dinheiro para arrumar aquele equipamento ali e trazer segurança para os nossos dispositivos. E sabe da onde que vai vir esse dinheiro? Vai vir de você. Vai vir de você. Deus vai te usar para a gente arrumar esses equipamentos aqui em cima e garantir a qualidade das transmissões e a segurança que elas precisam ter em relação aos dispositivos de transmissão ao vivo. Assim como Deus te usa para a gente conseguir abençoar pessoas dentro dessa casa, para a gente conseguir ser resposta para o necessitado, para a gente conseguir colocar gasolina no carro, para a gente conseguir pagar a conta de luz, conseguir pagar aluguel, conseguir pagar manutenção de elevador. Irmão, elevador é coisa cara para ter numa igreja. Escuta, Deus vai te usar para a gente conseguir as nações. Deus vai prosperar a sua vida para a gente conseguir fazer muitas coisas para muitas pessoas. E principalmente, seguir investindo em gente que decidiu viver a vida de verdade. Caminhar pela fé, sim, acreditando que Deus não vai deixar faltar nada. Nós esperamos no Senhor e sabemos que Ele tem os seus, que são participantes de tudo o que Ele mesmo está promovendo. Do mais simples ao mais abastado, nós temos certeza de que o Senhor é o Senhor dos nossos dias.
Nós vamos conseguir arrumar tudo e fazer tudo que precisa ser feito nessas salas, em todos os lugares. A gente acabou de colocar o Pix aí na tela. ibirapuera@mevan.org.br. E você pode ser participante disso, fazendo a sua oferta, a sua contribuição, consagrando, reconhecendo esse altar, que tem sido bênção para nós e tem sido bênção para você, eu tenho certeza, em dias que são diferenciados, porque resolvemos caminhar nessa verdade. Amém? Também tem um QR Code que está aí na tela. Tem um QR Code que está aí na tela e esse QR Code também leva para a nossa área de contribuição. E caso você queira, baixe o nosso aplicativo. É só acessar a loja de downloads dos seus aplicativos e digitar Mevan Ibirapuera. Lá dentro você vai ter opções do cartão de crédito e outras formas, caso você deseje. Entre em contato conosco pelos nossos canais no WhatsApp, nas redes sociais. Nós vamos te dar um caminho de excelência para que você não fique fora disso. Amém? Eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu estou aqui te ensinando o princípio. Altar que você reconhece acaba reverberando na sua vida coisas maravilhosas e extraordinárias também relacionadas às suas finanças. Obrigado, Tiago, meu amigo, homem de Deus, guerreiro incansável, toda semana aqui, cuidando de tantas coisas e tantos aspectos e também responsável pela nossa transmissão ao vivo nesse dia. Fio, obrigado. Um dia eu vou tocar teclado igual você, vou cantar igual você. Só pra você ver, aí você vem aqui, você prega e eu canto e toco. Só sei uma escala no teclado, só a escala de dó. Tudo eu canto em dó e toco em dó. O Fio não, o Fio tá ali, pá, é top demais. Obrigado, pastor Cleito, pastora Síria, comunicação dessa casa, minha esposa, Vivi, te amo. A todos vocês que interagiram aqui no chat, obrigado por estar conosco. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amanhã a gente volta para a 5ª live dessa semana. Nós vamos concluir falando de eternidade. Que Deus te abençoe, fique na paz. Compartilhe essa live com um monte de gente. Não saia dela sem entrar e clicar lá em curtir. Deixe o seu joinha. Nos ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Deus abençoe.